Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, o verso de número 22 ao 32. Mateus, capítulo 14, o verso 22 ao 32, diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distante da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos ouviram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma! Gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: Não tenha medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: Se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: De fato, o Senhor é o Filho de Deus. Sabe, irmãos, a nossa memória, às vezes, ela é alimentada de tantas coisas fúteis, que aquilo que de fato deveríamos preservar nela, nós acabamos esquecendo. E aquilo que é esquecido, ele perde o seu valor, perde a sua vivacidade. Existem coisas que pode passar o tempo que for, mas quando a gente mantém em nossa memória, elas continuam produzindo em nós aquilo que lá atrás um dia produziu. Mas quando nós esquecemos, nós deixamos de continuar usufruindo dos benefícios daquilo que apagamos na nossa memória. Existe um ditado aí que o povo tem memória curta. Alguns dizem aos brasileiros que têm memória curta. E eu posso dizer isso, que às vezes nós cristãos temos memória curta. Porque nós esquecemos de muitas coisas que são vitais para nossas vidas. De coisas que quando são mantidas vivas na nossa memória, elas podem alimentar a nossa fé, fomentar a nossa fé, manter a nossa fé viva, poderosa, operante em Deus. E quando eu olho para esse texto, entre tantas lições que nós podemos aprender aqui, entre as tais eu vejo
como os discípulos tiveram memória curta, como eles esqueceram muito fáceis das coisas, de algo que não poderiam ter esquecido e pelo qual eles passaram por aquela situação de desespero. Se eles tivessem mantido viva nas suas lembranças, na sua memória, aquilo que Deus já tinha feito, aquilo que Deus tinha falado, certamente eles não estariam vivendo aquela angústia, aquela aflição. E aí nós podemos perguntar, mas quais coisas são estas que os discípulos esqueceram? Vejam, primeiramente, quando nós olhamos os versículos anteriores ao texto lido, nós vamos encontrar ali que Jesus havia operado um milagre. Jesus havia multiplicado pães e tinha alimentado uma grande multidão. Eles mesmos tinham tido o privilégio de pegar aqueles poucos pães, aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes, e ter colocado nas mãos do Senhor, e depois eles mesmos saíram distribuindo aqueles cestos cheios de pães, e alimentado aquela multidão, que eram 5.000 homens, sem contar com mulheres e crianças, que segundo um cálculo muito racional, uma conta muito básica, que sem exagerar, no mínimo havia ali 15.000 pessoas alimentadas, que foram alimentadas por 5 pães e 2 peixes. Eles tiveram o privilégio de passar os cestos daqueles pães, que até então era apenas 5 pães e 2 peixes, e ver o milagre de Deus diante dos seus olhos. Eles viram o milagre, eles compartilharam do milagre, mas agora eles estão enfrentando uma situação de uma tempestade que eles simplesmente esqueceram do milagre de ontem. O milagre de ontem não foi apagado das suas memórias, eles não estão lembrando que o poder que Jesus teve de pegar aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes e operar de uma forma tão sobrenatural e poderosa, que em vez deles clamar ao Senhor, que há pouco tempo tinha operado um milagre, eles simplesmente estão desesperados. Sabe, muitas vezes nós nos comportamos como os discípulos, nós esquecemos do milagre de ontem. É só nós experimentarmos uma nova aflição, é só chegar uma nova angústia para nossas vidas, nós já esquecemos que ontem mesmo Jesus estava operando um milagre na nossa vida. Nós esquecemos que nós, ontem mesmo, estávamos também em uma situação difícil, em uma situação de angústia, mas que o Senhor Jesus entrou com provisão na nossa vida. O Senhor operou o milagre nas nossas vidas. E agora, nós chegamos diante de uma nova situação angustiante. Em vez de nós firmarmos a nossa fé no Senhor, nós simplesmente focamos nas nossas tempestades. Focamos no nosso novo problema, porque esquecemos que ontem mesmo Jesus estava operando milagre na nossa vida. Eu venho lhe dizer para você que me ouve neste momento, nunca esqueça daquilo que Jesus fez por você. Você só chegou aonde você chegou porque o Senhor tem te ajudado. Se você parar para você pensar um pouquinho, você vai ver que a sua vida é fruto de milagres. Você está debaixo de milagres diários que Deus tem feito na sua vida. Então não esqueça disso, porque essa verdade, ela é necessária, ela é vital para que a sua fé mantenha viva em Deus, para que você consiga tirar os seus olhos da tempestade que você está passando agora
e continue acreditando que o Senhor que operou o milagre ontem é o mesmo de hoje. Ele também pode operar um milagre na sua vida agora, hoje. Não esqueça dessa verdade. Foi esquecendo isso que os discípulos estavam agora nessa angústia, nessa aflição. Mas nós vamos encontrar ainda uma segunda verdade que eles esqueceram. Eles estão no meio do mar, o vento é forte, a tempestade está assoprando, eles estão angustiados, estão remando, mas o vento é contrário, a água, as ondas são fortes, já estão entrando água no barco. Só que não era a primeira vez que eles estavam passando por uma experiência dessa. Eles já tinham enfrentado uma tempestade lá atrás. Em um certo momento, Jesus estava no barco com eles, dormindo. O mar também se tornou revolto. O vento também era forte. Mas eles suplicaram pelo Senhor Jesus naquele momento. O Senhor, com toda a calmaria, levantou e deu a sua palavra de comando, a sua palavra de quem é o Criador, de quem tem o poder sobre a natureza, e disse: aquieta-te, vento, acalma-te, mar, e houve bonança. É bem verdade que fisicamente Jesus não estava agora, mas em nenhum momento eles param para dizer assim: olha, lembra daquela tempestade que Jesus levantou, ele deu uma palavra de comando, ele acalmou o vento, tudo se aquietou e houve bonança. Em nenhum momento eles lembraram disso. Vamos clamar pelo Senhor. O Senhor pode nos atender mais uma vez. O Senhor pode trazer a bonança. O mar pode se acalmar novamente. Mas em nenhum momento eles falam assim. Eles simplesmente estão focados na tempestade do agora, esquecendo que também enfrentou uma mesma situação outrora. Em nenhum momento eles lembram que Jesus já tinha acalmado a tempestade nas suas vidas. Olha, assim também acontece muitas vezes conosco. Nós esquecemos que a luta que nós estamos vivendo agora, as situações difíceis, elas podem em alguns aspectos se diferenciar. Mas aquilo que nos angustia, aquilo que nos faz sofrer, o vento que sopra forte, de certa forma é o mesmo. É uma mesma situação que nos leva ao desespero. É claro que nós estamos vivendo um tempo de pandemia que nunca vivemos, mas a dor que alguém está passando agora, a luta que alguém está enfrentando agora, a angústia que está assolando a vida de alguém agora, alguém já viveu isso. Nós já vivemos isso em alguma circunstância da vida, em algum momento lá atrás nós já experimentamos isso. Ou seja, não é algo inédito nesse sentido de estarmos sob uma tempestade. Mas Jesus acalmou a nossa tempestade lá atrás, Ele também pode acalmar agora. Lembre dessa verdade. Por não lembrar disso, é que eles estão com os olhos focados só no problema. E aí é que as tempestades de fora, na verdade, não é o nosso maior problema. Os nossos maiores problemas, ou o nosso maior problema, é as tempestades que assolam aqui dentro. Quando nós temos olhos só para as adversidades, só para os ventos que estão soprando sobre o nosso barco, só para as ondas que está levando o nosso barco para lá e para cá, e nós já não temos mais o controle. Mas quando nós lembramos que Jesus já acalmou tempestades da nossa vida, que nós não fomos tragados por elas lá atrás, nós continuaremos olhando para o Senhor e acreditando que Ele está no nosso barco. Nós não vamos perecer no meio dessa tempestade, nós não vamos morrer no meio dessas águas. As coisas podem ter saído do nosso controle, mas continua no controle da mão do nosso Deus. Lembre disso. Por esquecer desta verdade vital, é que eles estavam nesse completo desespero.
E ainda, queridos, podemos vê-los que há uma terceira verdade que eles esqueceram aqui. Foi a promessa do Senhor. Embora o texto não fala nesse texto lido de forma explícita, mas nas entrelinhas e olhando para outras narrativas dos evangelhos que contam a mesma história, deixa claro que Jesus insiste com eles para que eles atravessem, para que eles peguem os barcos e atravessem o mar. Eles não queriam pelo horário, quem sabe até por temer a tempestade, um lago que era conhecido também pelas tempestades que tinham, mas o Senhor diz para eles: vá, que eu vou encontrar com vocês do outro lado. Ou seja, o Senhor havia dado a eles uma palavra, o Senhor havia feito uma promessa, que eles iriam chegar do outro lado. Ou seja, nenhuma tempestade impediria que eles atravessassem o mar. Nenhuma tempestade iria impedir deles chegarem até o final da jornada, chegarem em terra firme, no porto seguro. O Senhor Jesus havia garantido a eles: eu irei encontrar com vocês do outro lado. Mas agora, com os olhos voltados só para a tempestade, os seus ouvidos estão tapados, a sua mente está fechada e eles não conseguem lembrar da promessa que o Senhor havia lhe feito, que o Senhor estaria com eles, o Senhor encontraria eles lá do outro lado. Queridos, o Senhor prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Não esqueça dessa verdade. Não permita que as tempestades que você enfrenta hoje faz você esquecer da promessa real, verdadeira, que Deus está com você todos os dias. Que nós iremos chegar do outro lado. Nós não vamos morrer naufragado. Nós não vamos perecer no meio do mar. Nós vamos alcançar o outro lado, nós vamos alcançar a nossa vitória, porque quem nos garante que nós ultrapassaremos essas ondas de problemas? Quem nos garante que nós triunfaremos sobre os fortes vendavais? É o nosso Senhor que está conosco. A sua palavra é a palavra de garantia, é a palavra de vitória. Então, lembre dessa verdade. E não tema, não temas. O Senhor vai nos ajudar a alcançar o final da nossa jornada. E por enfim, a quarta verdade que eles esqueceram, que fizera eles simplesmente ficarem naquela angústia, naquela aflição, por não lembrar, é que eles nem conseguiram lembrar de como era Jesus. Sabe por que eu digo isso? Porque Jesus, ele viu eles naquela aflição. A Bíblia diz que o Senhor os viu. E glória a Deus que o Senhor sempre nos vê. E Ele nos vê na hora que nós mais precisamos, nas horas dos nossos mais apertos. O Senhor não deixa a gente sozinho. E o Senhor vem. E eu sempre, quando ministro essa palavra, nesse texto, mesmo olhando para uma outra perspectiva que estamos falando agora, eu gosto desse detalhe, de Jesus vir por sobre as águas. Porque Ele poderia simplesmente aparecer ali no barco. Ele poderia simplesmente estar ali, chegar e dizer: gente, fica tranquilo, eu cheguei, deixa eu resolver esse problema para vocês. Mas Ele prefere vir caminhando sobre as águas, porque a lição que Ele queria ensiná-los, que aquilo que estava tanto atemorizando eles, aquilo que estava tanto angustiando eles, estava debaixo dos seus pés. E é isso que nós temos que acreditar, irmãos, que aquilo que nos aflige, aquilo que nos angustia, está sob o controle do nosso Deus, está sob o controle do nosso Senhor. Mas eles olham e vê o Senhor vindo,
Em vez de eles começarem a glorificar a Deus, porque o Senhor estava vindo na sua direção, e eles dissessem para o outro: olha aí, Jesus está vindo, vamos ter a solução agora. Agora ele, quem sabe naquela hora eles lembrassem da outra tempestade que Jesus acalmou, mas eles simplesmente começam a entrar num desespero maior. Se não bastasse o medo da tempestade, agora as crenças, que os judeus, os marinheiros tinham das lendas, que nas tempestades fantasmas vinham para pegar as suas almas, para assombrá-los, renasce dentro deles, e eles começam a se afligir mais ainda, gritando: é um fantasma, é um fantasma. Quando nós não reconhecemos mais quem é Jesus, como Ele vem, como Ele trabalha, como Ele age, nós também começamos a fabricar os nossos fantasmas. Nós começamos a criar as nossas fantasias. Nós começamos a achar que a Bíblia não é verdadeira. Nós começamos a achar que Deus não se importa mais. Nós começamos a achar que Deus, Ele não nos ouve. E tudo isso são fantasmas que nós criamos. O Senhor continua no controle. O Senhor continua no comando. O Senhor está na nossa direção. E por isso, o Senhor dá uma palavra para ele dizendo: não temas, não temas, sou eu. E mesmo o Senhor dizendo, falando com eles ouvindo, Pedro ainda fica naquela dúvida: se é o Senhor mesmo, então me mande que eu vá até ti. Parece que a angústia da tempestade faz eles nem conhecerem o timbre da voz do Senhor. Eu costumo dizer, quando a gente conhece bem alguém, você vê lá de longe e você diz: pelo caminhado é fulano. Quando nós não tínhamos esses aparelhos hoje que aparece o número do outro, quando nós recebíamos uma ligação, às vezes alguém queria até nos enganar brincando do outro lado, mas pela voz ele dizia assim: você não me engana não, é fulano. Porque quando a gente conhece bem alguém, nós conhecemos a voz, nós conhecemos o jeito de andar, e eles estão olhando para Jesus, ouvindo Jesus, e ainda receosos, porque esqueceram até mesmo como Jesus trabalha. Não permita que as tempestades desta vida te ceguem, te impeça de discernir o andar de Cristo à sua direção, a voz de Cristo que fala ao seu coração, para que você não fique sufocado nas suas tempestades, nos problemas, mas olhe para aquele que tem o poder de acalmar as tempestades da sua vida, aquele que te garante que você vai chegar do outro lado, aquele que já acalmou tempestades outrora na sua vida, aquele que ontem mesmo já fez milagre na sua vida. E mesmo em meio à tempestade, em vez de você entrar em desespero, cante, exalte, adore ao Senhor. Eu finalizo essa palavra dizendo: Deus está nos convidando a cantar no meio da tempestade. Tem muita gente querendo se voltar para Deus agora com medo. Não basta ter medo, é preciso amá-lo. Se o seu amor não lhe tocar, se o seu amor não lhe atraí-lo, não será suficiente para você permanecer até o fim. Portanto, arraigue em Cristo e cante louvores, mesmo em meio às tempestades da vida, porque nada poderá fazer que você alcance o outro lado. Eu oro para que Deus refrigere a sua memória, para que Deus traga à sua lembrança os milagres de ontem, traga à sua lembrança que Ele já acalmou a tempestade na sua vida, traga à sua lembrança as promessas dEle e o como Ele trabalha, como Ele vem na sua direção, como Ele fala ao seu coração, para que você não permita que as tempestades tirem a sua paz e a sua alegria, mas pelo contrário, você continue cantando,
em meio a tempestades, porque o Senhor está conosco. Que Deus vos ajude, que o Senhor te dê a graça que você precisa para continuar servindo a Deus no meio dessa tempestade. Que Deus refrigere a nossa memória com aquilo que jamais podemos esquecer nessa caminhada de fé. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, que esta palavra traga paz no seu coração, que esta palavra te liberte dos seus medos, que esta palavra restaure o seu cântico que você deixou de adorar no meio da tempestade. Nós vamos louvar a Deus mais uma